No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, ele deixou o mundo, deixando seu legado para a história. Ele nasceu em uma vila chamada Vila das Flores, em um pequeno vilarejo do sertão nordestino, filho de humildes agricultores. Seu nome era José Roberto Oliveira, e era conhecido na região por sua devoção às ciências naturais e pela sua bondade para com os outros. Ele cresceu no meio da natureza, aprendendo o valor das coisas simples e a importância do trabalho duro. Aos 18 anos, ele se mudou para Recife para estudar biologia na Universidade Federal de Pernambuco, onde se graduou em 1972 com destaque em sua área. Ele continuou seus estudos e obteve o mestrado e doutorado em botânica, tornando-se um dos principais especialistas em flora do Nordeste brasileiro. Dedicou sua vida à proteção da natureza, fundando a Associação de Defesa da Floresta e Fauna em 1982, que se tornou uma referência no campo de conservação ambiental. Ele liderou muitas expedições para identificar novas espécies ameaçadas de extinção e trabalhou incansavelmente para criar conscientização sobre a importância de preservar o meio ambiente. Por suas contribuições, ele recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2014. José Roberto era um homem carinhoso e dedicado, sempre disposto a ajudar quem precisava. Ele era amado por seus alunos, @start assistants _start assistant. Se lembram dele como um professor inspirador que acendia o fogo da paixão pela natureza em cada um deles. Ele foi premiado com a Ordem do Mérito Cultural em 2018 por sua trajetória de ensino e pesquisa. Fora da universidade, José Roberto gostava de passar horas na sua casa velha, cuidando da sua ampla coleção de livros sobre botânica e zoologia. Era comum encontrá-lo lendo no sofá mais antigo da sala de estar, acompanhado por seu gato preto, que passou a maior parte de sua vida ao lado dele. Ele também tinha um talento escondido, era um excelente fotógrafo de natureza. Ele gostava de ir às montanhas em finais de semana para fotografar flores raras e animais selvagens. Sua câmera era o seu maior tesouro e ele sempre saía com ela ao seu bolso, pronto para capturar as maravilhas da natureza em cada instante. Mas a tragédia atingiu sua vida em 2005 quando perdeu sua esposa, Maria Clara, para o câncer. A perda foi profunda e José Roberto passou por um longo período de luto e introspecção. Ele encontrou consolo no jardinagem, plantando flores em memória da sua amada mulher. Em 2015, ele sofreu uma queda que o deixou paralisado na parte inferior do corpo. No entanto, ele nunca perdeu seu espírito combativo e continuou a lutar contra a gravidade. Seus amigos e alunos o visitavam frequentemente para apoiá-lo em seus momentos difíceis. José Roberto Oliveira faleceu ontem, deixando para sempre sua marca na história da biologia brasileira. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz na TV Globo e o jornal O Popular publicou um elogioso perfil de sua vida. Ele será lembrado como um herói da natureza, um professor adorado por muitos e um homem sincero e dedicado à causa da preservação ambiental. Vale ressaltar que José Roberto era também _start assistant. _start assistants _start assistants _start assistant. Um apaixonado por entalhes em madeira, uma habilidade que aprendeu de seu avô. Ele tinha uma pequena oficina no quintal onde passeava horas esculpendo criativas peças. Sua obra mais conhecida é um belo pássaro que ele fez com a idade de 80 anos, como presente para si mesmo para comemorar uma vida dedicada à natureza. E hoje, quando o sol se esconde atrás das nuvens e a neblina da manhã enche a rua, ele está sempre presente. Quando os alunos estudam as suas publicações e se lembram do seu ensinamento, José Roberto está com eles. E quando o vento sopra pelo quintal onde ele gostava de passar os finais de semana, ele pode ouvi-lo por ali, tocando uma melodia linda em seu violão velho.
José Roberto Oliveira foi um homem maravilhoso, um verdadeiro herói da natureza brasileira, e suas memórias viverão para sempre em nossos corações. Ele será muito mencionado e lembrado com afeição e respeito por todas as gerações. A sua saudade nos segurará até o fim dos tempos. Hoje, a vida da senhora Maria Fernandes de Oliveira chegou a seu encerramento. A mulher de 79 anos, que nasceu em um pequeno povoado chamado Vila Aurora, em Minas Gerais, deixou um legado que nunca será esquecido. Ela cresceu rodeada de amor e solidariedade, no coração daquele pequeno município mineiro, onde a gente se conhecia de vizinhos e as relações eram fortes como o cobre. Aos 15 anos, Maria já sabia que seu destino estava ligado às plantas e ervas medicinais. Era comum a vista dela, caminhando pela floresta, coletando as plantas que mais tarde seriam transformadas em remédios para os seus familiares. Maria decidiu seguir carreira na área de saúde. Após muitos esforços e dedicação, tornou-se uma referência em medicina tradicional no Brasil. Ela trabalhou como herborista em várias comunidades rurais e urbanas, sempre com o mesmo objetivo: auxiliar as pessoas. Suas atenções e cuidados chegaram a muitos lugares, e por isso, ela recebeu inúmeras homenagens por sua dedicação ao bem-estar das pessoas. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito da Saúde Pública por seus 40 anos de serviço à comunidade. A vida de Maria foi marcada por uma tragédia: o falecimento de seu único filho em um acidente de carro. A perda foi profunda, mas Maria continuou forte e decidida a auxiliar quem pudesse, sempre lembrando do filho que não conheceu. Maria tinha uma paixão especial por orquídeas. Ela cultivava várias espécies em seu jardim e dedicava horas a cuidar delas. Era comum a vista dela, pé sobre o solo, olhando atentamente as plantinhas, enquanto se escondia da luz solar com um chapéu de panela velha. Maria Fernandes de Oliveira será lembrada como uma mulher forte e dedicada, que mudou a vida de muitas pessoas com seu trabalho incansável. A sua casa, cheia de toalhas de croquet, potes de goiabada e vasos cheios de orquídeas, sempre estará presente no coração das pessoas que conheceu. Não há dúvida de que Maria Fernandes de Oliveira deixou um legado que nunca será esquecido. Seus olhos, brilhantes como o sol nas florestas de Minas Gerais, continuam iluminando as vidas das pessoas até hoje. Ela foi e sempre estará presente na memória das muitas pessoas que conheceu, com um sorriso amado e uma mão estendida para ajudar. Em meados de um verão brasileiro intensamente vivo, nasceu o espírito criativo que hoje conhecemos como Chico Buarque. O sol quente do carioca bairro de Botafogo e a batida das maracás em Ipanema entreguerra se misturaram para forjar um talento inconfundível, cuja voz é sinônimo de resistência cultural brasileira. Suas letras, como pétalas delicadas de rosa, contam histórias de amor e esperança em meio à tempestade das lutas sociais. Em suas composições, o canto da noite cariocá se funde com a sabedoria indígena, criando um tapete sonoro que transmite o patrimônio cultural brasileiro para gerações futuras. A música de Chico Buarque é mais do que notas e acordes. São momentos de conexão com o mundo interior da humanidade, onde a emoção se transforma em palavras e melodias. Cada nota cantada é uma confissão, um olhar direto para o coração das pessoas. Kim_start use_start assista assista. Criando uma ponte entre as almas. Eles falam da realidade brasileira com tanta força que parece uma chuva de versões emocionais. Sua poesia está presente em suas composições, despertando uma sensação de amor e tristeza ao mesmo tempo. A presença do futebol no país não pode ficar de fora dessa história. A energia do jogo é sentida na música de Chico Buarque, que se transforma em uma batida que reverbera pelas ruas de nosso país. A passeia pelo Parque Lage ou pela Praia do Arpoador enquanto ouvem Apesar de Você é um dos momentos mais marcantes da vida de quem vive no Brasil, ao mesmo tempo, de qualquer pessoa que tenha visitado nossa terra. A música de Chico Buarque é o refrão do brasileiro corajoso, capaz de lutar por seus direitos e se levantar das adversidades. Seus versos são a voz da resistência, do amor pela própria terra, Kim_start user de uma maneira tão forte quanto os eucaliptos do Rio. A vida de Chico Buarque é uma jornada musical cheia de luz e sombra, com momentos de alegria e tristeza,
que se misturam para formar um tapete sonoro único. Seu legado vai além das notas e palavras. Eles são o coração do Brasil, uma celebração da vida, da esperança e do amor pela terra do samba e bossa nova. E assim, a vida de Chico Buarque é mais do que uma biografia, é um símbolo da força e coragem brasileira. E suas músicas são lembranças vivas que se perpetuam nos corações dos brasileiros, para sempre. O Rio de Janeiro, aquele rio antigo e vivo ao mesmo tempo, foi testemunha da semente da música flutuante. Aquele céu azul turbidão que se abraçava aos morros, era palco para o sonho do menino Chico, filho de Sérgio Buarque de Holanda e berço de uma cultura rica em histórias. Em uma casa cheia de livros, as páginas eram as alas que o menino voava todos os dias. O canto das aves era a melodia que guiava suas crianças e o ritmo do mar, batendo suavemente contra a costa, era o pulso de sua inspiração. A vida naquele casa era um hino ao respeito pelo conhecimento, uma homenagem às palavras que despertavam curiosidade e ao silêncio que abria caminho para as ideias. Criança do fim dos anos 50, o menino Chico vivia em meio aos debates culturais do seu tempo, absorvendo as ideias e sentores de um Brasil em constante transformação. Nessa casa onde os olhos viajavam por mapas, o menino Chico encontrou a música, como uma das muitas estradas para explorar o mundo. E assim nasceu seu amor inata e quase sagrado pela poesia e melodias. Aos poucos, o menino começou a escrever versos, enquanto os anos passavam como folhas caídas em um verão caque. Com sua criatividade natural, ele encantava a todos que o rodeavam com seu talento precoce. Ouvia-se dizer que Chico tinha algo mágico na voz e nas palavras, como se uma história do cotidiano pudesse ser transformada em música pela mão de um gênio. A infância, então, foi um jardim onde as notas musicais eram as flores que brotaram da sua alma. E as histórias das pessoas simples, aquelas que caminham sem serem vistas, foram um solo fértil para suas canções. Chico Buarque nasceu no Rio de Janeiro, numa família intelectual, e sua vida foi uma homenagem às correntes da música, ao poder das palavras e ao amor pela poesia do seu Brasil. E aquele rio antigo continuou a ser o testemunha da semente da música flutuante, enquanto Chico voava no céu azul turbidão, criando suas canções. Na juventude de Chico Buarque, a arquitetura se entrecruzava com o sonho da música, em um balé de luzes e som que se deslizava sobre as vias da cidade do Rio de Janeiro. Ele, jovem idealista, caminhava pelas ruas enquanto os batuques marcavam o ritmo do seu coração. As colunas das escolas de arquitetura se fundiam com as faixas dos discos que colecionava, e a inteligência de suas mãos, que desenharam edifícios com perfeição, também criou canções que falavam da vida em um dialeto próprio. A primeira composição, uma balada romântica, parecia uma carta escrita no coração, em uma linguagem pura e sutil, como a voz de uma flauta dourada. A música era uma espécie de poesia que se levantava do chão, em busca da liberdade, enquanto os cânticos dos sambistas recheavam o ar com a essência da vida carioca. E Chico Buarque, como um pintor que desbraca as cores do sol na areia, transformava sentimentos e realidades em versos mágicos que se desprendiam de suas palavras, em um canto eterno. A ditadura militar, com seus olhos severos e austeros, ameaçou o brilho dessa música e da liberdade de expressão. A censura e a repressão se ergueram como colossos inimigos contra as artes, tentando esmagar a voz dos artistas que cantavam em prol da democracia e do amor. Mas Chico Buarque, como uma espécie de Ícaro moderno, voou alto, desafiando esses monstros da intolerância, mantendo-se fiel à sua missão artística. Como um guerreiro da luz e da verdade, ele enfrentou as dificuldades com coragem e resiliência, sabendo que a música era seu refúgio, o lugar onde o espírito se liberava, onde os sonhos eram feitos de realidade. E assim, suas composições se tornaram um testemunho valente da luta pela liberdade, uma declaração de amor à vida e ao Brasil, que vibrava na batida dos pés do músico e no sussurro das notas de sua guitarra. Chico Buarque, o arquiteto músico, encontrou sua verdadeira vocação no meio da tempestade, em uma terra onde a música é o alívio, e onde os sonhos se tornam realidade através do som das cordas. Sua identidade como artista comprometido com a liberdade e com a verdade se solidificou naquele período difícil da história do Brasil, em uma época em que a música era um ato de resistência, uma espécie de tatuagem que marcava o coração do país. E assim, suas composições tornaram-se um hino para todos os brasileiros, que _start assista, que lutam pela verdade e pela liberdade.
Eles são a memória vivente das lutas passadas, uma confissão de amor à vida e ao Brasil, que vibrava na batida dos pés do músico e no sussurro das notas de sua guitarra. E hoje, quando as notas de suas canções se espalham pelo ar, elas são um lembrete da força humana, do amor e da liberdade. E aquele jovem arquiteto que sonhava com a música, tornou-se uma luz que ilumina a vida de muitos, mostrando o caminho para que todos possamos viver em um mundo mais justo e harmônico. Eis que surgem os ritmos da música de Chico Buarque, como chuvas de verão na floresta amazônica, enquanto o sol se esconde atrás das colinas do Rio, de São Paulo e de Belém. E a vida vibra com essa música, que transforma os sonhos em realidade, e que nos lembra que nós somos todos artistas na hora de amar, lutar e vivenciarmos a vida com todas as suas emoções. Naquela terra de samba e xote, onde as notas se confundem com os gritos do mar, ele surgiu, Chico Buarque, o pássaro cuja voz cantava a história do Brasil em suas notas mais profundas. Ele, que nasceu no coração da cidade, absorveu todos os sons e silêncios de um país que se movia em ritmo inconfundível. A fase adulta de Chico Buarque foi uma espécie de constelação de estrelas na cultura brasileira, onde cada lançamento era como uma luz adicional no caminho da música e das letras que ele amava tanto quanto o Brasil. Os álbuns consagrados não eram apenas discos para colecionar, eles eram testemunhos de um tempo que voou sobre a cidade, enquanto seus moradores dançavam no chão e cantavam nas ruas. As canções foram como flores amarelas em um campo de trigo, únicas e fascinantes. Construção e Apesar de Você, duas obras-primas que se transformaram em marcos da música popular brasileira. Seus versos, como gotas de água, caíram sobre a terra e transformaram as almas dos ouvintes. Cada palavra era uma pedra na construção do sonho de um país que ainda tinha muito a aprender. Chico Buarque participou de festivais como se estivesse projetando-se para o céu. Sua presença era como um sol nas nuvens, brilhante e inesquecível. Ele foi uma das principais figuras da resistência artística, defendendo a liberdade de expressão em tempos difíceis. Seus prêmios literários e musicais são um reflexo do amor que ele tem por sua terra, um país que ele canta com tanta paixão que é quase palpável. Ele consolidou-se como um dos maiores nomes da cultura brasileira, uma figura que inspira esperança em todos aqueles que sonham com um futuro mais justo e belo. Chico Buarque não é apenas um artista, ele é um símbolo da resistência, da luta e do amor por um Brasil melhor. E para sempre, sua voz resonará nas almas de todos aqueles que em _start assista, que acreditam no poder da música e das palavras. Ele é o pássaro que canta a história do Brasil, e nós somos os espectadores deslumbrados por seu canto. O mundo interior de Chico Buarque era uma mistura vibrante de sonhos, alegria e desafio, um universo onde o Brasil se transformava em música, em palavras, em um olhar que abriu caminhos inéditos. Em suas canções, encontramos reflexão sobre a vida, a política, o amor e a saudade, em tons variados que misturam alegria e tristeza, sempre com a improviso de uma viola. Crescendo em um Rio de Janeiro marcado por beija-florestas e harmoniosas encostas, Chico vivenciou primeiramente a magia da natureza, sentindo-se então impelido a retratar suas experiências através das artes. A música se tornou seu principal meio de expressão, e seus versos, empolgantes e profundos, sempre foram uma fonte constante de inspiração para o povo brasileiro. Na época de suas primeiras composições, Chico já demonstrava um talento inigualável, sondando os cantos do coração com a destreza de um pianista e a delicadeza de uma viola. Seus versos eram como pincéis que retratavam a vida brasileira, tendo seus sentimentos e dúvidas em sua música, transformando